Você tem algum vício de comida? Você tem algum grau de dependência alimentar? Você precisa, de vez em quando, sente necessidade de comer algum tipo de produto industrializado, de doce, de pão, de farinhas com glúten, pão, massa, de frutas doces? Você tem necessidade? Se você tem necessidade, você é um dependente alimentar. Vamos definir um pouquinho bem melhor quais são os sintomas de dependência alimentar. 1. Desejos frequentes por certos alimentos, apesar de se sentir satisfeito de ter acabado de terminar uma refeição nutritiva. Se você quiser estudar um pouquinho melhor isso, eu coloquei 3 links desse artigo, que eu vou falar daqui a pouco, e de mais 2 artigos que falam sobre dependência alimentar. Esse artigo de agora, de janeiro, ele falava sobre produtos ultraprocessados. Mas eu coloquei um artigo de 2008, que já falava na dependência do açúcar. Dependência neurológica, bioquímica do açúcar, e ele considerava semelhante à dependência de drogas viciantes, porque o açúcar é uma substância viciante. Então, vamos lá, os 8 sintomas de dependência alimentar. Desejos frequentes por certos alimentos, já falei, começando a comer um alimento desejado e muitas vezes comendo muito mais do que o pretendido, comendo o alimento desejado e às vezes comendo a ponto de se sentir excessivamente recheado, frequentemente se sentindo culpado depois de comer determinados alimentos, mas comê-los logo após de novo. 5. Dar desculpas sobre por que responder a um desejo por comida. Eu mereço, eu trabalhei tanto, eu tive um problema, eu estou cansado. Você já falou isso alguma vez? E daí você comeu um doce? Tomou uma bebida alcoólica? Isso é dependência psicológica. 6. Repetidamente, mas sem sucesso, tentando parar de comer certos alimentos ou estabelecendo regras para quando comê-los é permitido comer refeições fraudulentas em determinados dias. Você já deu para você o dia do lixo? No domingo eu posso comer sobremesa. Em dias de festas eu posso tomar cerveja. Isso que você estabelece como dependência. Muitas vezes escondendo o consumo de alimentos não saudáveis de outras pessoas. Você sentiu vontade de não contar que você está comendo chocolate escondido? Você já ficou com vontade de comer doce, mas não conta para ninguém porque você sente vergonha? Essa vergonha, esse desejo de esconder, é uma forma clara do teu inconsciente, que sabe que você está fazendo errado, tentar colocar freios nessa tua tendência. Sentir-se incapaz de controlar o consumo de alimentos não saudáveis, apesar de saber que eles causam danos físicos. Essa pesquisa que foi publicada agora, semana passada, eles encontraram 1 em cada 8. Lembre-se que eles pesquisaram adultos de 50 a 80 anos, uma pesquisa nacional coordenada pela Universidade de Michigan. 1 em cada 8, 13%, tinham vários sinais de dependência alimentar. 44%, quase 1 em cada 2, tinha um sintoma de dependência alimentar. Como seja desejo intenso, esses sintomas que nós falamos aqui agora. Alguns dados. As mulheres eram 2 vezes mais que os homens. Não explicam por quê. Os adultos
mais jovens, de 50 a 64 anos, eles tinham o dobro de dependência, de vício, do que os de 65 a 80. É claro que quanto mais idade, mais a gente começa a ter domínio sobre a nossa vontade. Seria isso? Será que os mais idosos se preocupam mais com saúde, daí eles conseguem vencer esse vício? Porque tem um outro artigo que eu coloquei o link ali, que diz assim que vício em açúcar não é falta de vontade. Como eu não tenho vontade. Não, é dependência química. E que muitas vezes precisa até de apoio. Eu vou falar no final algumas coisas que você pode fazer para vencer essa dependência química com certeza absoluta. Os idosos que relatavam terem saúde ruim tinham muito mais, não tem aqui o percentual, tinham muito mais dependência do que aqueles que relatavam ter saúde boa. Quanto pior a saúde, mais o indivíduo busca satisfação em alimentos viciantes, ou os alimentos viciantes prejudicam a saúde, e não há dúvida nenhuma. Então, acho que as duas coisas, a ida e a volta, acontecem. Em relação ao acúmulo de peso, entre os homens, 17% eles que estavam acima do peso tinham dependência ao alimento, enquanto que apenas 1% dos homens que estavam no peso ideal tinham dependência. Ou seja, não quer dizer que o gordo é gordo porque come esses produtos industrializados, no caso ali. Você sabe que é produto altamente processado? Todo produto que você compra que é industrializado, que passou pela indústria. Se você olhar no verso lá e está escrito ingredientes e tem qualquer substância química, esse é um produto ultraprocessado. Por falar nessas substâncias químicas, vamos entender uma coisa. Você sabe que existe segredo industrial? Óbvio que sabe. Você não acredita que a Coca-Cola publica lá no seu site a fórmula tão famosa, tão secreta da Coca-Cola. O que tem nessa fórmula secreta da Coca-Cola? O que tem na fórmula secreta do Panetone Bolduco? O que tem na fórmula secreta de todos os produtos industrializados? Eles não são obrigados a dizer para ninguém, nem para as agências reguladoras. Então, desta forma, eles podem colocar qualquer substância viciante. Popularmente, elas são chamadas de realçador de sabor. Então, eles colocam o que querem ali, a substância química que eles quiserem. E nós, idiotamente, comemos aquilo ali. E pior que isso, nós, de uma forma assassina, entre aspas, damos para os nossos filhos, damos para os nossos netos substâncias viciantes que são colocadas em alimentos processados. Aqui outra coisa que eles consideraram que havia uma relação muito grande entre idosos com saúde mental regular e ruim, tinham mais dependência de alimentos processados, eram mais viciados do que aqueles que tinham saúde mental excelente e boa. Ou seja, os alimentos processados, quanto mais come, mais deteriora a saúde mental. Você tem alguma tendência na família de demência? Algum tio, alguma tia, avô, tal, teve Alzheimer, Parkinson, neurodegeneração, demência qualquer? O alimento processado vai acelerar essa tua tendência. E o trabalho mostra claramente assim, de que há uma relação muito grande, muito grande, entre os alimentos processados, de novo, alimentos processados são todos feitos para indústrias. As papinhas de nenê, tão famosas que a Nestlé produz, é alimento processado e está destruindo a saúde presente e futura do teu nenê. Mas não começa aí, gente.
As grávidas que usam alimentos processados causam tantos danos na criança, na saúde do feto, e que vai se repercutir a vida toda, quanto fumar. Os alimentos processados, eles têm o mesmo dano para a saúde do que o cigarro. Ah, é um exagero. Pode ser. Eu não me preocupo com esse autor que fez essa comparação. Está lá o artigo. Eu não me preocupo se ele exagerou. Ele tem o direito de exagerar. E eu tenho o direito de vender a ideia como eu comprei. Eu acredito, sim, que o dano de comer alimento processado numa grávida é dantesco. Me pergunto para vocês, onde está a explicação para esse grande número de autismo que está acontecendo? Há 20 anos atrás era um caso para 20, 30 mil crianças. Hoje é um caso para 30 crianças. Por que aumentou tanto o autismo? Por que está aumentando tanto as doenças autoimunes de crianças, adolescentes e adultos? Por que aumenta as doenças autoimunes se antigamente não tinha, agora é uma epidemia? Tem a ver com alimentos processados? Tem a ver com poluição? Tem a ver com o uso excessivo de plástico? Não sei. Mas por que você vai apostar que o alimento processado não tem nada a ver com isso? Você vai apostar nisso e vai continuar dando salgadinhos, bolachas, sorvetes industrializados para o teu filho, para o teu neto? Você ama teu neto e você vai continuar arriscando a vida dele? Você tem certeza que o alimento processado não faz mal para a saúde? Claro que não. Você tem certeza que o alimento processado é um alimento saudável para dar para o teu filho, para o teu neto, para o teu sobrinho? Você tem certeza que você quer fazer uma festa de aniversário só com lixo para dar para as crianças? Por que essas coisas acontecem aqui? Aqui ele disse que mais de 1 em cada 10 adultos tem dependência alimentar. Eu acho que é muito mais. Você não se identificou com aqueles 8 critérios de dependência? Eu não estou dizendo que você é altamente dependente. Eu estou dizendo, sim, que você pode ter uma pequena dependência alimentar. Nós estamos falando em dependência alimentar, nós estamos falando em vício. Eu não estou dizendo que você é altamente viciado em salgadinhos, em chocolate, em doces, em massas, em frutas doces. Você pode estar, nesse momento, um pouco viciado. Você precisa parar para pensar. Você precisa analisar o que você está pondo para dentro da boca e se perguntar, de forma consciente, isso que eu estou colocando tem benefício para a minha saúde? Ou isso que eu estou colocando vai prejudicar a minha saúde? Na dúvida, ProHealth. Se você está lá comendo, dando uma papinha de nenê para o teu nenê, que muita gente faz isso, dando um iogurte processado para o teu filho de 2 anos, você tem certeza que isso aqui não vai causar problema para o teu filho? Não pode ter. Tem substância química, os trabalhos dizem que causa. Você não acredita nos trabalhos e vai continuar dando? Você considera isso assassinato? Em microdose? É agressivo o que eu estou falando, mas eu não sei como é que eu vou te convencer a parar para pensar antes de você comer uma porcaria dessas, antes de você dar para uma criança. Outras coisas que tem aqui, um estudo a primeira revisão sistemática de dependência alimentar foi publicada há pouco tempo atrás, 2018. Você sabe que em ciência, 5 anos é pouca coisa. E ele disse assim, os critérios
os estudos apoiam o vício em comida como uma construção única, consistente com os critérios de outros diagnósticos de transtorno por uso de substância. Ou seja, os mesmos critérios do uso da cocaína se encontram na dependência alimentar, do uso do açúcar. Esse do uso do açúcar é de 2008. O vício em comida não é causado por força de vontade. Esse diz que os açúcares causam tanto vício em comida, tanto vício no açúcar, do que a cocaína. Drogas de alta potência viciante. Talvez não seja tão exagerado, mas por que comer açúcar? Por quê? Vamos ver, um objetivo para dar energia. Tá, tudo bem, concordo, o açúcar dá energia. Mas causa tanto mal, por que não come um ovo para dar energia? Não come uma castanha para dar energia? Um abacate quase não tem carboidrato, ele quase não tem açúcar para dar energia. Por que comer uma banana doce? Por que comer uma laranja doce? Se pode encontrar essa energia em outros alimentos. Nosso corpo, nosso organismo não precisa de comer carboidrato. Zero, não precisa comer nada de carboidrato. Ah, mas o corpo não precisa de glicose? Precisa. E o corpo precisa tanto de glicose que Deus deu ao fígado a função de produzir a glicose que o corpo precisa. Toda a glicose que o corpo precisa é produzida pelo fígado. Ele pega a gordura que está armazenada e faz a neoglicogênese, transforma aquela gordura em glicose e serve para o cérebro que precisa da glicose. Dá para ficar a vida sem comer glicose, sem comer carboidrato para ter glicose. Não há necessidade. Então, tem alguns alimentos que você tem que abandonar, todos os doces. Ah, mas é difícil abandonar. Se é difícil, é porque você é viciado. Se você é viciado, você tem que trabalhar o seu vício. Daqui a pouco eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso. As farinhas com glúten. As outras farinhas também, mas as farinhas com glúten é mais. Não sei por que eu nunca encontrei uma explicação, mas as pessoas são dependentes do pãozinho francês. Lá no Sul, eles chamam, no Rio Grande do Sul, eles chamam de cacetinho. Gozado, né? O pão francês pequenininho, aquele. Por que as pessoas são viciadas em frutas? Eu como 5, 6 frutas de uma sentada. Que isso? Essa dependência, né? Dependência. E por que acontece a dependência? Porque faz bem para o cérebro. Quando um viciado em cocaína, ele cheira a cocaína, libera aqui, nessa parte do cérebro, que é a zona de recompensa, muita dopamina. Quando um viciado em doce come um doce, libera dopamina também aqui na mesma zona, semelhante. É a zona de recompensa. E as pessoas que precisam dessa recompensa artificial são as pessoas que têm alguma falha na saúde, têm algum problema de perda de saúde. Então, são as pessoas aqui que, segundo o artigo, elas têm dificuldade de lidar com as emoções negativas. Quando elas ficam ansiosas, preocupadas, tristes, ciumentas, emoções negativas, elas comem doces, comem chocolate. Por quê? Porque ela está buscando recompensa. Então, são pessoas que não são doentes, não são falta de vontade. Não pare de criticar aquele teu amigo, aquela tua amiga, aquele teu parente que não consegue se livrar dos doces, que come abusiva. É doença, é vício, é dependência alimentar. Então, vamos colocar assim. Primeira coisa que você precisa fazer é declarar para você mesmo, por escrito, que você vai lutar para acabar com a dependência que você tem. Pequenininha,
média, grande, não importa. Escreva nesse papel que tem na tua frente ali. Eu estou conquistando uma alimentação saudável. Olhou no positivo. Não olha mais para o negativo. Não diga, eu estou eliminando o alimento processado. Isso é ficar no negativo. Não olhe para aquilo que você quer abandonar. Olhe para aquilo que você quer, que você está conquistando. Só o fato de você estar assistindo essa live, até que já estamos com 25 minutos, só o fato de você estar aqui é porque você já está no caminho certo, você já deu o passo, você já quer adotar, você já está adotando alimentação saudável, mesmo que seja na teoria. Então escreve, estou adotando uma alimentação mais saudável possível. Escreveu isso? Perfeito. Agora vamos dar uma ajuda para o corpo para fazer isso. Se você me acompanha há algum tempo, poucos meses, mas já assistiu outras lives minhas, deve ter visto eu falar nos 5 pilares da saúde. Então, vamos definir que todo indivíduo que é viciado em alimentos, que tem dependência alimentar, pequena, média ou grande, não importa, que tem dependência alimentar, ele tem perda de saúde. Vocês viram que o trabalho confirmou que quanto mais o indivíduo se sente saudável, menos dependência alimentar ele tem. Então, a perda de saúde gera dependência alimentar. Será que é? Não sei se é só isso, mas esse é um caminho que eu estou oferecendo para ti e que eu tenho visto milhares de pessoas que entram no Procer comigo. Já tem mais de 15 mil pessoas dentro do Procer, que entram no Procer e que tinham vícios. Imagina, pelo trabalho estatístico, 10%. 13% tem dependência alimentar de vários sintomas. 44% tem dependência alimentar com um sintoma, ou mais sintomas. Então, imagina, 7 mil pessoas que entraram no Procer, mais 10 mil pessoas tinham dependência alimentar. Todas venceram. Ora, tem que ter alguma fórmula, alguma justificativa para a pessoa que aumentou a saúde diminuir a dependência alimentar. E como é que se faz para aumentar a saúde? 5 pilares. Já falei para vocês várias vezes aqui, mas deixa eu repetir. Exercícios físicos. Esse é obrigatório. Ah, eu não gosto. Não vai aumentar a saúde. Pode fazer os outros 4. Não vai aumentar a saúde. Segundo, algum tipo de controle mental. Meditação matinal, respiração consciente, yoga, qualquer coisa que ajude a controlar a mente. É a mente sabotadora que faz o indivíduo comer o alimento processado, o alimento venenoso. É a mente sabotadora porque diz assim, não importa a consequência, eu quero essa recompensa, eu quero esse prazer momentâneo, mesmo que seja só 5 minutos. E é por aí, 5, 10 minutos e desaparece a dopamina. Enquanto que o exercício aumenta também a dopamina e deixa a dopamina por várias horas. E não só aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, aumenta a adrenalina, aumenta a endorfina, aumenta a anandamida, que é o hormônio da felicidade, aumenta a ocitocina, ou seja, o exercício também libera recompensa muito maiores. Então, precisamos controlar a mente para que a tua vontade, que o teu lado positivo, a tua mente guerreira, essa mente vença a mente sabotadora que quer te sacanear. Então, meditação é uma maneira de fortalecer a mente. Terceiro, ter um sono adequado. É durante o sono adequado que você consegue fortalecer o teu corpo, reparar as lesões que aconteceram durante o dia, lesões naturais do próprio funcionamento do metabolismo e lesões causadas pelo alimento lixo que você comeu ou até pela poluição da cidade que você mora. Terceiro, sono. Quarto, adotar uma alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Comer verduras,
diminuir os carboidratos em geral, adotar uma alimentação. Dá uma estudada nisso aí. E quinto, usar algum suplemento. Vitamina D elevada, não tem nenhum trabalho, eu pesquisei se tinha, não tem nenhum trabalho que relacione vitamina D baixa com dependência alimentar, mas eu tenho certeza que sim. Então, faça isso. Toda vez que você tire da sua casa todos os alimentos prejudiciais à tua saúde. Não tenha na tua casa nunca farinha de trigo, não tenha na tua casa pão, não tenha na tua casa doce, não tenha na tua casa açúcar. Ah, mas como é que vou tomar o café? Toma com adoçante durante um tempo. O adoçante faz mal, é horrível, mas usa um adoçante durante 15 dias até passar o desejo do açúcar. Tem alimentos saudáveis que você possa comer. Fuja de lanche, nunca faça lanche, porque a tendência... Já viram numa lancheria algum alimento saudável? Ah, tem salada de fruta. Sim, a salada de fruta super doce, que eles põem açúcar ainda, para ficar mais doce ainda. É essa que você quer? Isso não é saudável. Então você tem que levar lanche para faça o teu próprio iogurte, compra um iogurte natural industrializado, é lixo, joga num litro de leite e vai transformar um litro de leite também é lixo, mas vai transformar aquele litro de leite num iogurte. E daí tu pega aquele iogurte, um pouco dele, e joga no outro litro. Cada vez que você faz isso, você cria novo iogurte e vai diluindo as substâncias químicas que estavam no primeiro iogurte. Cada vez vai diminuindo pela metade até que não tenha mais. Nunca faça dieta. Essa é uma dica que eu li aqui, mas no Procer, ninguém faz dieta. A dieta é o maior tiro no pé que o indivíduo pode dar. Porque ao fazer dieta, essa mente sabotadora, ela se encolhe temporariamente, para em seguida ela voltar e dizer assim, tá, terminou tua dieta. Dieta tem fim, não existe dieta permanente. O que existe permanente é a adoção de uma alimentação saudável. Então, eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha sentido dentro de você uma vontade de se tornar uma pessoa mais saudável. Aceite que você tem algum grau de dependência alimentar. Pequeno. Eu citei lá os 8 critérios. Você não se lembra mais? Quando terminar isso aqui, vai lá e assiste de novo esse vídeo. Ele vai ficar no YouTube, no Facebook, disponível para você. E você vai poder rever os 8 critérios. E você vai ver que alguns desses critérios se encaixam com o que acontece eventualmente com você.